Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Apocalipse 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Mais uma vez, Pai, Te adoramos, porque Tu és o único que pode receber honra, glória e a perfeita adoração. Estamos certos que a Sua grande mão está estendida para nos ajudar, para nos guiar pelo vale escuro da sombra da morte. Tu és o único que pode tomar a nossa mão e dizer: venha. Como o seu profeta diz, que o Senhor está na porta da morte, esperando que os seus filhos ali cheguem. E ao chegar, simplesmente Tu toma-os pelas mãos e atravessa o vale sombrio e escuro. Estamos agradecidos, porque em tudo Tu és o nosso guia. Obrigado, Pai. Fale conosco, que em mais esta reunião tenhamos a oportunidade da Sua presença e da mudança de nossas vidas, para a Tua glorificação. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina por todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Nós somos os Messias. Vamos começar já neste parágrafo que dá o título, a mensagem. Na verdade, dizem que os títulos da mensagem eles são sugestivos. E só tem que ser que esses títulos foram dados pelo próprio profeta, está espalhado em sua mensagem. Perguntas e respostas número 3, parágrafo 112. Irmão Brana diz: agora você compreende? Nós somos os Messias, mas não aquele Jesus. Nós somos os Messias. Os Messias são os ungidos. E se há um povo ungido nesse tempo, é o povo que forma o corpo do Senhor Jesus. Formando esse corpo, você tem que falar o que o cabeça quer. Você não pode falar o que você quer, tem que falar o que o cabeça quer. Porque nós somos o corpo. Muitas vezes é tão difícil entender ser corpo e cabeça, porque Paulo tomou o casamento para expressar que é assim Cristo e a igreja, marido e mulher. E é difícil, talvez, ter um marido sadio mentalmente, que a mulher possa crer em tudo que ele fala. Enquanto existe um Deus sadio,
que a igreja precisa crer e ela está tão doente que ela não crê no cabeça. Do outro lado, aqui no natural, talvez é o homem que não tem condição mental da mulher ouvi-lo, porque o certo é ela ouvir. Não tem jeito de você remediar a situação. É ou não é. A posição da mulher é o corpo da igreja. Se ela ouve o que o cabeça fala. Eu tenho dito isso porque tem tantos cabeças, tantos homens desajustados, que a mulher não tem jeito de ouvi-lo. Se possível, ele acaba com o que ele tem, bem, o amor, vamos para debaixo da ponte. Quer dizer, como vai ouvir um cabeça desse, que tem e acaba com o que tem, e vai para debaixo da ponte? Ela precisa de ter muita dignidade em si, em dizer, ainda te ouvirei. Ela tem que ter dignidade para aquilo. Porque não é qualquer uma que vai fazer isso. Agora, Jesus não acabou com o que nós temos. Nós é que acabamos com o que Ele deu. Nós é quem somos o pródigo, que pega tudo que Deus dá, vai embora, depois volta com as mãos banando, sem roupa boa, só em trapos, ainda volta para casa e ele te aceita como filho, porque ele não pode te tratar diferente. O importante é, irmãos, que quem é filho e não tem jeito mais. Se você quiser, me trata como um jornaleiro, como um assembleiano, me trata como... Ele diz, não, você é filho. Você é filho. Não, o senhor pode me tratar como um luterano, um wesleyano, pentecostal. Não, você é filho. Você nasceu aqui. Ah, mas eu não sou digno disso. É isso que eu gosto. Que você chega e reconheça a sua indignidade do que eu te dei, você estragou. Para começar, vamos começar. Na saúde, Deus dá saúde para nós. Quantos que estraga a saúde? Cachaça, estraga a saúde. Mulheradas e noitadas no mundo, orgias. Eles estão estragando o que Deus deu. Deus te deu um corpo, você estraga o corpo que Deus te deu. Aí tem que chegar depois no final da vida, que é bagaço, aquele trapo, como aquele que bebe bastante cachaça, chega no fim da vida, o fígado dele está só as barbatanas, né, irmão? Então tem coisas que nós vamos fazendo assim, e Deus te dá um pulmão, chega no final. Porque tem os fumantes ativos e os passivos. O fumante ativo é aquele que põe o cigarro na boca. Esse é o ativo. É fumante mesmo. Agora, os fumantes passivos são aqueles que passam perto e respiram aquela fumaça. Você não gosta, trabalha no ambiente e tem que respirar aquilo. Então, acaba sendo um fumante passivo. O ativo faz você ficar passivo. Você acaba fumando quase igual eles também, porque respira aquilo. Então, se eles estragam o seu pulmão, os seus pulmões, assim, muitas vezes, nós mesmos, sem fumar, estragamos por ser um fumante passivo, certo? Porque acostumou, talvez, ficar em certos lugares e estar perto de certas pessoas que elas constantemente estão fumando. Então você está respirando maldade para o seu próprio pulmão. Isto é também perigoso.
é perigoso. Cada um de nós estamos no mundo hoje que você passa nos lugares que está contaminado. Você pode ver, você sai com a mente limpa, a hora que você passa numa rua, está tocando uma música e aquilo já começa a entrar. Porque não vai no coração, ela entra na mente. Aí você anda, entra no supermercado e aquela música que você não queria tê-la está na mente. Isso é o mal que Satanás quer causar. Que ele está afetando cada um de nós por todos os lugares que nós andamos. Ele está procurando nos afetar, nos sujar nossa mente, onde deve ser um lugar, um recipiente de Deus. Para você receber Deus até a mente e deixar descê-lo ao coração. Mas o diabo quer trazer a batalha aqui, que a mente é o campo de batalha, e ele quer continuar te vencendo, que você continue com aquilo. É ao ver uma mulher depravada e depois continuar com aquilo na mente. Então, de toda forma, é o diabo trabalhando para sujar o campo de batalha. E ali no campo de batalha você vai mostrar para Satanás: sou mais do que vencedor. Você vai vencer o inimigo na mente. Que Deus dê graça a cada um de nós. Certo? Isto é a verdade. Então, falando de cabeça, a mulher precisa ter um cabeça que corresponda aos demais sentidos. Porque Cristo é o cabeça que corresponde a todos os sentidos do corpo espiritual. Assim que o marido é um cabeça que corresponda a todos os sentidos físicos. Ele é o marido. E mesmo quando chegam a passar da idade, como estava Abraão e Sara, o irmão Brana foi claro em dizer isso nas mensagens, e depois de 20 anos que Abraão e Sara, já na velhice, não tiveram um prazer sexual, depois disso ainda voltaram por causa da palavra, para poder gerar um filho. Então, que na velhice um saiba suportar o outro. E os dois estão no mesmo patamar de vida, de experiência, de sentimentos, porque já estão terminando a vida aqui na Terra. Amém? Muito bem, muito bem. Então, eu ontem fiz a leitura, capítulo 2 de Atos, e não falei nada daqui. Certo? É porque eu ia falar sobre isso e não falei. Então, é porque era para ser falado hoje. Mas fizemos uma leitura, alguém ouve as leituras e diz, mas essa leitura não corresponde ao que esse homem pregou. É por isso mesmo. Tem hora que você quer fazer uma coisa e não pode. Você lê uma coisa, mas não pode pregar aquilo para fazer o quê? Então deixa os outros criticar, eu não importo com isso. Eu toco o barco. Eu toco o barco. Porque eu sei que se for para mim falar, então a orientação vem para eu falar daquilo. Mas tem hora que eu quero falar e Deus não quer, deixa eu ler, depois eu mudo a rota. Eu te levo para outro lugar. Isso aí. Muito bem. Então nós estamos pensando em Cristo cabeça, porque somos os Messias. Só somos os Messias porque o Messias está em nós. Agora, o Messias foi o primeiro ungido. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, o qual saiu por toda parte, pregando o Evangelho, curando os enfermos. Então, aquele é o Messias. Nós somos os Messias. Cristo é aquele mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós recebemos a unção do dia que nós vivemos. O Messias é ungido. Cristo foi ungido para morrer, para me salvar. Não precisa mais ninguém. Até Cristo, o bezerro morria para me salvar. A pombinha morria para me salvar. O cordeiro morria para me salvar. Mas quando chegou Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então Deus deixou de lado a pombinha
deixou de lado estas aves, o cordeiro animal, deixou o bezerro, o touro de lado, diz agora não. Tudo isto que era feito através dos animais irracionais, eu mesmo dou a minha vida. Cristo, o Cordeiro de Deus, deu a vida superando todas aquelas ofertas do Velho Testamento. Ele é superior porque ele é o dono de tudo. Agora vocês veem como os judeus estão. Deus parou com o sacrifício animal faz 2000 anos. Como os judeus não reconheceram que Jesus foi o Messias, então os judeus estão até hoje sacrificando animais. E Deus já não aceita aquilo há 2000 anos. Gente, isso deveria abrir a mente do povo, porque o Cordeiro saiu do trono. E o povo está procurando ele naquele trono e faz mais de 40 anos que ele não está lá. Faz mais de 2000 anos que os judeus estão oferecendo holocaustos, pombinhos, oferecendo bezerro, ovelha, para cobrir o seu pecado. E Deus já parou com isso. Faz 2000 anos que Deus mudou a dispensação de cordeiro animal para cordeiro humano. O Filho é o cordeiro humano. O Filho é o profeta. E o Pai estava naquele Filho. Porque você não pode ser profeta de Deus sem que Deus esteja em você. O Filho não podia ser o profeta Jesus, como Paulo nos apresentou ali na frente, se ele não fosse a morada do Pai. Mas como ele era o tabernáculo, então Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude. Amém. Assim, ele quer nos ungir também da mesma forma, para sermos os Messias. Agora, irmãos, o Messias tem a unção do dia. A pessoa quer pensar de ser o Messias, então tem que fazer o que Cristo fez lá atrás. É bom, cura de enfermos, expulsão de demônios, tudo isso é maravilhoso. Mas o que ele veio fazer foi morrer para nos salvar. Aquele Messias, Deus em carne, veio para morrer para nos salvar. Mas quando ele estava em carne, ele era um homem igual a nós mesmos. As pessoas não aceitavam ele como Deus, como Messias, porque ele era um homem. Ele comia, bebia, chorava, dormia, cansava, pés empoeirados, sandália suja, precisava de ser batizado, não porque tinha pecado, mas para cumprir a justiça divina. Tudo ele fez como um humano e era Deus. Ele chorou na tumba de Lázaro como humano e como Deus ele disse: sai para fora. Ele dormiu na popa do barco como um homem e quando levantou disse: para a tempestade, para mar. Isso era Deus. Eles nunca perceberam isso. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Derribai este templo! E os judeus derribaram mesmo. Esse templo, muitos ali estavam pensando que era o templo construído por Salomão, o templo que eles iam para orar. Eles disseram: como? Isso daí levou 49 anos para construir. Ele falou que vai derrubar esse templo e reconstruí-lo em 3 dias. É absurdo você crer numa coisa desta. Ele não estava falando do templo de pedras, mas do templo que era o tabernáculo, o corpo no qual Deus estava e já havia saído do templo de pedra. Bom, tudo isso daqui é tão profundo que Deus saiu e as pessoas procuram ir lá. Ele saiu do templo de Salomão. Irmãos, aquele templo de Salomão foi feito como Cristo, como um tabernáculo, no silêncio,
não tinha que haver gritaria. Diz que durante a construção daquele templo, por 49 anos, não se ouviu um barulho de martelo, como se você pode assentar uma pedra no templo sem bater martelo. É assim diz a Bíblia. Não se ouviu um ruído de martelo ou de serrote. Construindo o templo, porque o templo não é barulhento. Você é esse templo onde Ele está vivendo em você. E sendo este templo, não é um templo de barulho. Você é construído na simplicidade e no silêncio. O silêncio do sétimo selo constrói o templo no qual Deus hoje vive. Enquanto o povo está buscando Ele num templo, Ele está no outro. Eles buscaram Ele no templo de Salomão e passaram com o próprio Jesus na porta do templo e começaram a admirar e dizer: mestre, olha que grande obra. Como que Jesus batesse no ombro dele e disse: oh, meus amados, muito bom, eu acho muito bom vocês reconhecerem este templo. É muito bom, vocês são meus discípulos, por isso estão reconhecendo o templo no qual eu dei para Salomão. E todo mundo tinha que até fazer a oração dentro de casa, virando para o templo. Você não podia dar nem as costas para o templo. Quando você orava no seu trabalho, dentro do lar, tinha que orar. E Jonas, para encontrar o lado do templo, quando ele estava no abismo, no ventre do grande peixe. Lá no ventre do peixe, Jonas procurou o lado. Onde está o lado deste templo, Senhor? Me atenda! Do abismo clamei a ti. E ele clamou lá das entranhas do peixe. Mas queria saber que lado estava o templo, porque Deus respondia segundo a obediência das pessoas, olhando para o templo. Agora, os discípulos passaram por ali e disseram: mestre, olha que grande obra. E Jesus mudou a coisa, mudou o templo. Ele podia dizer: vocês estão admirando isso daí? Eu sou esse templo. Que você deve dizer: mestre, que grande mestre nós temos. Não, com o mestre, com o maior templo, olhava para o templo de pedras e dizia: mestre, olha que obras. Aí ele já meteu o machado na raiz. Ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Só os eleitos podiam crer nisto, carregar essa escritura revelada, levar para Atos dos Apóstolos, entrar no Apocalipse. Só os eleitos, porque eles estavam admirando uma coisa passada, mas eles não criam que aquilo tinha passado. E já tinha passado. O templo de pedras não era mais a virtude que sempre houve nele, não havia mais. Porque aquela virtude estava num templo de carne, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Mas eles não podiam perceber aquilo, não viam aquilo, e admiravam uma coisa passada. Irmãos, não é diferente hoje. Eles estão admirando: ô mestre, buscamos ao Senhor que está no trono de misericórdia, intercedendo por nós, pela nossa ignorância. Muito obrigado porque tu estás neste trono, como o irmão Brana orou na mensagem intervalo, neste trono de marfim que tu estás, de intercessão. E aí os crentes continuam aqui a mesma forma, mas o William Brana não podia falar aquilo claramente. Deus diz para ele: não diga a ninguém. E ele orava ao Deus do trono de marfim. E as pessoas se agarram naquilo. E Deus estava no trono brana. As pessoas não percebiam. A gente vê isso daí tão claro. A misericórdia tinha descido para a terra, que aqueles que estavam fazendo mal ao profeta morriam quando não eram assistidos pela misericórdia
Quantos que morreram por não ser assistidos pela misericórdia de Jesus Cristo, que era a misericórdia encarnada? Quantos morreram nos dias do irmão Branham, que era a misericórdia encarnada? E eles morreram porque não foram assistidos por aquela misericórdia, porque não deram valor e não reconheceram que a misericórdia estava em carne. E se aquele casal de namorado tivesse reconhecido a misericórdia em carne, não seria bom? Enquanto eles estavam abraçando e beijando na frente da congregação, e Deus disse para o irmão Branham: estão preparando uma trama contra você, mas eles estão em suas mãos, faça com eles o que você quiser. Quer dizer, tudo estava na mão de um homem. Deus tinha descido do céu, estava na terra, num homem, e diz: você faça com ele o que você quiser. Isso é que é Deus, saber trabalhar no homem. Mas Deus sabia que tipo de homem tinha na terra. Se ele tivesse um homem com aquele nervosismo que veio da mãe dele, que era meio índia, e que ele nasceu também com aquela natureza terrível, forte. Não, ele tinha nascido de novo. Com aquela natureza forte, ele mataria até o homem que matou o cachorro dele. E dizia: eu mato ele, sim. Aquela era a natureza da mamãe. Era a natureza do papai. Mas ele diz: uns anos depois disso que eu me converti e a coisa mudou. Ao invés de matar aquele homem, de toda forma ele matou. Ele não matou o homem atropelando o homem com o carro, mas ele pegou o homem e levou ele nas águas e o batizou, matou ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem, o quinto selo, 222, 221, 222, ele fala sobre isso. Ele diz: levei ele nas águas e o batizei em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele mudou. Matou o homem do outro jeito. Vamos matar esse homem que por pouca coisa envenena o cachorro dos outros. Aí ele foi lá e batizou ele. E batismo é morte. Ele não matou de um jeito, matou do outro. Mas com aquela primeira natureza terrível da mamãe e do papai, meio índio, ele queria matar o rapaz que envenenou o cachorro dele. Mas agora, com a natureza de Deus nele, ele levou o homem lá nas águas e o batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o que nós precisamos ver é essa mudança que Deus faz em nós. Deus tem nos tirado de um mundo pervertido para mudar a nossa mente, mudar nosso coração. Aquilo que fazíamos não vamos fazer mais. E se pensava em matar, não mate mais. A única forma de matar bem os outros é levar na água e batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você, agora tem uma coisa também, não é chegar lá e afogar na água também. Aqui vou matar, chegar lá e segura o indivíduo lá. Você sabe que isso você fez comigo? Tá vendo? Porque aí voltou a natureza ruim do indivíduo. Não, levou nas águas e da forma correta, você está arrependido de todos os seus pecados, então segundo a sua confissão, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, isso são coisas boas. Mas vamos voltar a esse pontinho que é muito gostoso. Eles buscaram Cristo no templo e ele estava no corpo. Hoje eles buscam Cristo no trono e ele estava em Brana. E eles procuram no céu e Deus estava na terra. Eles em busca de um Deus no céu e Deus estava na terra. De vez em quando, irmão, Deus tira um tempinho para estar com o seu povo fisicamente. Por quê? Irmão Branham diz que Deus nunca deixou a terra. Ele nunca deixou. Porque como um pai atencioso que cuida da sua família, dos seus filhos, desde que ele criou o homem e pôs o homem no jardim do Éden e disse para não fazer uma coisa que ele morria e a outra coisa ele vivia, e o homem foi fazer a coisa que morria, Deus já sabia. Eu sei que você não me escuta mesmo. Você vai morrer, só que eu falei que você morre mesmo. Quando Deus fala, fala. Eu falei que você vai morrer, se você fizer isso, comer do fruto, então você morre. Mas se você comer da árvore da vida, você vive. Então, eles comeram da árvore que dá morte. A mulher é uma árvore que traz morte.
Que é isso? Ela traz vida, mas a vida é mortal. Ela traz uma criança, mas a criança morre. Ela é uma árvore também, que traz a morte. A morte passou para todos os homens através da mulher que desobedeceu. E por que Adão foi culpado? Já gosto de entrar tudo nisso. Por que Adão foi culpado? Em Adão todos morrem. Tinha que falar a Bíblia em Eva, porque não foi o Adão que errou primeiro, foi a Eva. Mas porque o Adão recebeu a mulher pervertida, contaminada, já com a semente da serpente no ventre dela, ele recebeu no lar, viveu com ela, pois também não tinha outra mulher para viver, irmãos. Você tem que pensar nisso. Adão não podia ter feito, mas não tinha mais mulher, era só Eva. Tem que viver com essa coisa. Por que depois disso eles não vivem mais? Porque não tem só Eva, tem um monte de mulher. Aí ela errou, já veio depois casamento e divórcio. Aí pela própria Bíblia, já veio casamento e divórcio. Ela errou, então ele tem o direito de tomar uma outra, desde que ela se contaminou. Ele tem o direito de tomar uma outra. Mas Adão não tem direito de tomar porque não tinha mulher. Só tinha Eva. Ele errou por tomá-la. E uma coisa você tem que saber, Adão fez isso, Cristo não. Adão recebeu a vida, diz o profeta, e converteu-a na morte. Mas esse Jesus recebeu a morte e transformou-a em vida. Se você faz uma coisa que ele não quer, ele não te recebe no corpo. Adão recebeu Eva no corpo, no lar. Mas se você faz uma coisa que ele diz para não fazer, ele não te recebe no corpo. Para você ser recebido no corpo, você tem que ter natureza daquele corpo dominando seus sentimentos. Deixa Deus dominar a sua vida. Amém? Então, quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, por que o povo não entende a manifestação de Deus? Ele saiu do céu, desceu na terra, enquanto ele estava no céu, sem manifestar fisicamente na terra, ele estava na terra em espírito. Ele nunca deixou a terra. Mas as pessoas tinham que olhar para um lugar. Tinha que olhar para o tabernáculo, tinha que olhar para o templo, tinha que olhar para o santo do santo. Era o lugar onde Deus estava escondido. Ele escondeu naquele templo e nos dias dos apóstolos, eles ficaram ali perto de Jesus, admirando um templo que Jesus não estava mais. E hoje eles ficam da mesma forma, admirando o templo, admirando o trono, onde Jesus não está mais. Irmão Brana mostra isso. Ele deixou algo para nós, para que pudéssemos ter onde pisar, onde segurar. Porque Deus sabia, se eu não deixar uma pista para eles, se eu disser, olha, não conta ninguém, mas não deixar nenhuma pista, eles não vão poder caminhar. Porque o meu povo só caminha no caminho que eu deixo. Na pista que eu deixo para eles. Então, ele diz para o irmão Brana, não diga a ninguém, você não pode falar isso para ninguém. Você contou a primeira e segunda etapa, e isso enrolou a linha no seu ministério, e vê o que produziu isso no mundo. E diz, mas esta você não conta para ninguém. E ele não contou, mas deixou pistas. Ele deixou um lugar para nós podermos caminhar. Ele não contou, ele diz a terceira etapa, o que vem, sétimo selo, 160, 161, e depois os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus, a terceira etapa foi. Então, você fica esperando, e a hora que ele fala foi, você volta lá atrás. Foi. Já aconteceu? Já. Então, olha, os trovões, eles não estão escritos na Bíblia. Você vai na Bíblia e diz, não está escrito, porque Deus falou para João, não escreva. Aí você escuta o profeta, ele diz, mas de toda maneira está na Bíblia, porque a Bíblia é um livro completo e não pode aumentar nem diminuir. E se os 7 trovões não estivessem na Bíblia, então a Bíblia seria um livro incompleto, imperfeito, porque estava faltando. E lá no final dele está dizendo que não pode aumentar. E se não pode aumentar, ele está completo. E se ele está completo, cadê os 7 trovões? Diz para não escrever. Era a mesma coisa, irmão Brana lutando para pregar 7 trombetas e não tinha jeito. E depois Deus falou para ele, você já pregou. Mas como que eu preguei? Quando você pregou o 6º selo.
as trombetas soaram no sexto selo. Agora vem aqui, pois está escrito que os 7 trovões não foram escritos. Não escreva. Apocalipse 10. Não escreva. Os 7 trovões. E agora como é que eu vou fazer? Para não escrever, então a Bíblia está incompleta? Não, está lá dentro. Aí você vai ver o que é os 7 trovões. Uma revelação. Certo? Não para ser dada a um homem. Uma revelação contida nos 7 selos. Amém. Qualquer dia eu vou falar sobre uma revelação. Tanta coisa que a gente prega, né? Mas é uma coisa tão clara. Mas as pessoas não veem. Se Cristo está no trono de intercessão, então os selos não foram revelados. Então não houve na terra o ministério do Filho do Homem. Jesus Cristo não veio em carne. Não cumpriu. Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe. Não cumpriu. Mateus 24, 34. A geração que vê a figueira brotando, não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse. E uma geração é 40 anos. E se o Cordeiro está no trono de intercessão, então Cristo não veio o Filho do Homem, William Branham não teve esse ministério. Agora pregar o que ele pregou, revelar o que revelou, curar enfermos como curou, fez o ministério messiânico. Em toda mensagem que você lê, que ele pregou, você encontra o ministério messiânico. Nós somos os Messias. Porque Deus foi Messias em Cristo, Cristo foi Messias em Branham, e Cristo é Messias na igreja. Somos hoje seus Messias. Aleluia. Agora não vê isso, é cego espiritual. Não tem condição de você não ver uma coisa, desde que aquilo foi prometido nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos profetas seus servos, Apocalipse 10, 7. Ele anunciou aos profetas e cumpriu no 7º anjo. Então William Branham cumpriu isso daí. Deus cumpriu sua palavra em William Branham. Amém? Agora, quando ele cumpriu isso, o último eleito, diz o profeta, tem que entrar para o selo ser revelado. A intercessão tem que terminar para o selo ser revelado. As eras denominacionais e as eras da igreja têm que terminar para o selo ser revelado. Espera lá, eu tenho os selos revelados na minha mão já faz mais de 40 anos. Os selos foram revelados. Como que eu posso dizer que não foi? Então, ele saiu do trono, diz o profeta. Ele tomou outro trono. As pessoas estão confundidas porque ele está num outro trono. Entende? Terceiro selo 16, primeiro selo de 74, 78, irmão Branham diz, ele saiu do trono do Pai e está em seu próprio trono. Oh, cegos, não sabem. Vocês deveriam olhar nisto. Ele está no trono, mas não é da intercessão. A intercessão é o trono do Pai. Ele saiu. Se 3 não valer para você, tem 3 parágrafos que é para poder mostrar para você essas verdades. Não é um só, não. E diz que a própria teologia diz que não pode formar uma doutrina baseada num só versículo. Contudo, os pentecostais, que são teólogos, formaram uma doutrina do batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo, que só tem um versículo. E eles mesmos dizem, na teologia diz que não pode formar uma doutrina. E eles têm a doutrina de Pai, Filho e Espírito Santo como batismo, um só versículo, só Mateus 28, 19. Mas nós temos o batismo em nome de Jesus Cristo, formado por 4, 5 versículos. Olha Atos 2, 37, 38, Atos 8, 47, 46, Atos 8, 16, 14 a 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16, batismo tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa que é a verdadeira teologia.
Não está formando a doutrina apenas num versículo, e não estamos formando doutrina que Cristo saiu do trono baseado num parágrafo, não. Tem vários parágrafos, mas está aí. Falta o crente concordar essas coisas. Ele precisa de ter o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia, tem que estar nele, para poder saber desta Bíblia e saber que este, o Messias, ele é o Criador, é Cristo. Como nós lemos aqui em Apocalipse, deixa eu repetir, porque senão eu não falo nada. Estou terminando meu tempo aqui também no horário. Digno é Senhor e não senhores, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram e são criadas. Amém? E por tua vontade são e foram criadas. Agora, isso daqui é bíblico, ele criou tudo. Eu acabei discorrendo em muita coisa, vamos ver se eu dou conta agora do final do pensamento aqui na mensagem. Mas isso daqui é muito bom, isso é uma segurança para as pessoas que estão esperando Cristo de uma forma e ele vem de outra. O mundo está esperando Jesus vir aí nas nuvens, um monte de anjos aí no céu. Olha lá, irmãos, olha lá Jesus chegando, olha lá os anjos tocando trombeta. Não, isso foi em 1963, quando Cristo veio com 7 anjos, ele não falou a quantidade. É Cristo vindo com seus anjos, mas não falou a quantidade, é só 7. É só 7 anjos. Cada um representava um selo, e o 7º anjo da constelação representava William Branham, que era o 7º anjo aqui na Terra. E foi por isso que o 7º anjo da constelação passou ali no Monte Pôr do Sol, enquanto o 7º anjo terreal estava tirando carrapichos da barra da calça. Ele chegou e tomou ele e levou ele para dentro daquela nuvem formada por eles próprios, pelos 7 dias. Amém? Aleluia. Aleluia. Se você não ver isso, simplesmente é um laodiceano, cego, nu, infeliz e não sabe. O pior é isso, não sabe. Você não sabe, você nunca vai fazer ele ficar sabendo. É cego, nu, infeliz e não sabe. Não sabe que o Cordeiro tomou o livro, não sabe que o Cordeiro converteu em leão, não sabe que o Cordeiro desceu na terra e pregou 7 selos em William Branham, não sabe que o trono que tinha no céu estava na terra. Como estava no céu, havia um trono no céu. Quando Jesus veio na terra, filho, ele estava na terra. Deus era um homem. Quando ele conversou com Abraão, o irmão Branham diz que foi Deus que conversou com Abraão, Elohim. Irmão Branham diz que agora nos últimos dias, você diz, mas aquele é um anjo. Ele diz, não, aquele era Elohim, era o Senhor. E aquilo lá tipificava os dias de William Branham. Gente, que Deus pegou e fez um corpo, soprou, e diz, entra aí Miguel. Fez um outro, entra aí Gabriel. E fez um outro, e Elohim entrou. E falou, vamos conversar com Abraão. Agora, esses últimos dias que aconteceu, foi que Deus fez um corpo. Entra aí, Billy Graham. Fez um outro. Entra aí, Oral Roberts. Fez um outro. E entrou Branham. Elohim veio em William Branham. Os sinais que foram feitos por William Branham, nenhum homem faz, porque não era homem Branham. Era Deus em William Branham. Era Deus e o homem, é o Messias. Somos os Messias agora, com a revelação que Deus deu ao Messias gentílico. Como o povo não pode ver isto, mas assim que aconteceu com o Messias judaico, era um ministério. Ele não era judeu, nem gentil, porque ele era Deus, mas ele veio só para os judeus. É a Bíblia quem diz que ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas tantos quantos não receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ali estava, era o Messias, ele veio com características judaicas, ele veio e ele era do céu, ele era Deus, ele não pegou assim o nariz da Maria, nasceu com o nariz da Maria, não. Aquilo ali era nariz de Deus mesmo, não adianta. Sabe por quê? Irmão Branham diz que foi Deus quem deu o gens e o óvulo para Maria. Foi por isso que o irmão Branham pregou, a mulher não tem semente.
a serpente que deu a semente para Eva. Foi Adão que deu a semente para Eva. E foi Deus que deu a semente para Maria. E é Deus que dá semente para a igreja. A igreja não tem semente. É Deus quem dá semente para ela. Se ela não tem a semente de Deus, ela tem a semente do Papa. E as igrejas denominacionais trinitarianas têm tudo a semente do Papa. 3 pessoas da Santíssima Trindade são sementes da Igreja Católica. Está tudo no ventre da igreja que não é de Deus. Mas a igreja de Deus, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua vontade. E Deus, o Espírito, a semente, entra e mostra para ela o que você é agora. Vocês são Messias, ungido pelo grande Messias. Amém. Aleluia. Como isso é bom. Eu não vou dar conta de ler outra vez o que eu pensei em falar para vocês. Mas, porque é alimento para satisfazer a alma. É o 110 perguntas e respostas, número 3. E diz assim, é tão bonito. Agora recordem, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. As pessoas, elas chegam e brecam o carro. Olha, ele falou 2 coisas aqui, ó. Nós não somos a palavra, vírgula, mas nós somos a palavra. Você compreendeu isso? Alguém diz, que ele compreendeu o quê? Ficou do meu jeito. Não, nós não somos e nós somos. Não entendo isso não. É assim que Deus fala por parábola. E o eleito ele vem e explica. Nós não somos a palavra. Isso quer dizer o quê? Nós não somos Jesus Cristo. Mas somos a palavra. O quê? Somos a palavra da era, da hora que vivemos. Isso não é interpretar, não, isso é verdade. Acabou. Você compreendeu isso? Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Aí está escrito que o irmão Brando de Jesus não era Deus. Lê o restante, rapaz. Mas Jesus era Deus. Por que ele não era Deus? Porque ele não era Espírito. Porque ele é Deus, porque é Deus em carne. É fácil para entender. É fácil. Ele era um homem, ainda ele era Deus. Ele podia chorar e ainda podia ressuscitar um morto. Ele podia chorar por um homem que estava morto e ressuscitá-lo outra vez. Ele era Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Manassés, Jeová, ele era Jeová completamente. Ele possuía a terra e fez a terra e não tinha nenhum lugar para reclinar a sua cabeça. Ele criou a terra, fez a terra e não tinha um lugar para reclinar sua cabeça. Isso é para mostrar. Ele era o Criador e viveu ali como se não tivesse nada. Aí está em São João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? O Verbo, a palavra que é Deus. Olha, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, Ele é a palavra. Pô, que coisa isso daqui. E nós não somos os Messias? Somos os Messias. Nós não somos o Messias, mas somos os Messias. Isto é, nós não somos Jesus, mas somos os Messias, os ungidos com o Espírito de Jesus Cristo. Amém. É isso daqui que alegra. Ele possuía a terra e fez a terra e não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Ele disse, os pássaros que eu fiz têm seus ninhos e eu não tenho um lugar para reclinar minha cabeça. As raposas que eu criei têm seus covis no chão e eu nem mesmo tenho um para ser enterrado. Isto é certo. Ele teve que usar uma sepultura emprestada para ser enterrado. Ele teve que usar uma sepultura emprestada. Quando a terra era dele, ele teve que ter uma sepultura emprestada. Ele criou um ventre que estava numa mulher. Ele não tinha nenhum ventre para nascer.
Ele teve que tomar emprestado um ventre. Ele criou a terra e não tinha nenhum lugar para ser enterrado. Lhe foi emprestado um buraco no chão para ser enterrado. José de Arimateia o emprestou. Sim, mesmo ele sendo Deus, provando que ele era Deus. Amém. Parágrafo 112, perguntas e respostas número 3. Nós somos os Messias, mas não aquele Jesus. Nós somos os Messias, mas não aquele Jesus. Irmão Brana era o Messias aos gentios, mas não aquele Jesus do Calvário. Ele era o Messias para os gentios, para cumprir São Lucas 17, 26 a 30. Ele era o Messias para os gentios no entardecer. Ele cumpriu, mas William Brana não era aquele Jesus do Calvário. Amém? Ele, Jesus do Calvário, é o nosso Pai. Somos simplesmente ungidos com o seu Espírito. Essa é a razão de sua vida. E aquilo apanha as pessoas, vem? Se você não se assenta e pensa nisto, isto leva pessoas a crerem. Bem, este sujeito seria o Messias. Claro que ele é. Poderia ser. Este aqui, ambos são. Vem? Bem, como pode haver dois deles? Vem, há milhares deles. Vem, 113 perguntas e respostas, número 3. Mas vê você, sua vida foi separada no dia de Pentecostes, quando aquela coluna de fogo desceu. Ela separou como línguas e ficou em cima de cada um deles. Deus dividindo a si mesmo entre o seu povo, porque a igreja e Cristo são um. Exatamente como esposo e esposa são um. Amém. Amém. Senhor, te damos graças pela oportunidade de podermos ver estas verdades, de crer na sua palavra. Não somos o Messias, Jesus Cristo, mas somos os Messias do último dia. William Brana não foi o Messias, Jesus Cristo, mas ele foi um dos Messias para poder pregar aos gentios a mensagem final. Obrigado por esta luz em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.